neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor. Tudo é possível, creio, Senhor. Por isso, com Deus eu comecei, com Deus eu hei de terminar. Deus tem me ajudado e tudo tem sido fácil. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Há muitos montes para subirmos. Pela força, às vezes isto fica difícil. A melhor resposta é o trabalho. Por isso, ouvintes, nós estamos simplesmente trabalhando, cada um fazendo aquilo que lhe compete, cada um exercendo o seu ministério, cumprindo o seu ministério. Isto é o que mais determina a vontade de Deus. Cada um cumprir o seu ministério. O próprio Judas cumpriu o seu ministério à risca. E, no cumprimento do ministério, tudo fala que realmente devemos ser livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sem terna voz e seguir sempre a voz. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Ouvintes, isto traduz confiança. Essa escritura traduz muita confiança. Basta você ter certeza que quem começou foi Deus. Não precisa outra coisa. Quem começou foi Deus. Quem começou com Moisés foi Deus. Quando chegou o fim de Moisés, Deus recolheu a Moisés. Depois, então, Josué entrou em cena. E aí, então, você vai passando por toda a Bíblia Sagrada, Davi, Salomão, e o próprio Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, os apóstolos, a igreja primitiva, e por fim você chega à grande declaração do profeta desta era.
foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Ouvintes, nós temos no quarto selo. O quarto selo tem tudo a ver com a noiva de Jesus Cristo, com o rapto, com o arrebatamento. O primeiro, o segundo, o terceiro selos compreendem história, estão na história, já se cumpriram. O quarto selo do Apocalipse está em pleno cumprimento. Culminará com o arrebatamento, com o rapto, porque o mundo não verá. Então, o arrebatamento será um rapto. E logo, simultaneamente, o diabo encarna no anticristo, falso profeta, é quando ele será realmente a besta, terá o poder, a força da besta do Apocalipse. Mas o importante de tudo, se referindo a saber quem começou aquela obra, é que não tem relação com o homem, mas sim exclusivamente com Deus. Não há nenhum homem mais responsável do que Deus. Não há nenhum homem que ama mais a noiva, a obra, do que Deus, do que Jesus Cristo, do que o Espírito Santo. Não há nenhum homem que ama mais do que Deus, do que Jesus Cristo, do que o Espírito Santo. Agora, aquilo que o homem constrói, aquilo que o homem realiza, é realmente efêmero, é passageiro. De todos os modos, é uma casa edificada na areia. Mas aquilo que Deus faz, aquilo que Deus realiza, o propósito de Deus, o programa de Deus, então esse não. Passarão os céus e a terra, mas esse propósito não passa. Seca-se as ervas, morrem os homens, secam-se os mares, os rios, desaparecem todas as árvores, todos os animais, mas a palavra de Deus não passa. Ele cumpre o seu programa, vamos dizer, o seu programa, em relação à sua noiva, em relação ao ser humano, em relação à terra. Agora, isso traduz confiança, ou não? E quando nós vemos na Bíblia Sagrada coisa mencionada na revelação do quarto selo, pelo sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o profeta precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando a arca estava retornando para Israel, aquilo realmente significava uma ressurreição. Uma ressurreição de algo que nunca havia morrido. Uma ressurreição em relação a Israel. Porque a arca realmente representava a presença de Deus. Veja como isto encaixa coisa com coisa. Nós estamos com o mundo da mensagem cheio de linhas dos 7 trovões, ressurreição isolada, o grande estrondo da estatura do varão perfeito, mas nós perguntamos qual é a linha do irmão Branham? Qual é a linha do profeta? Qual é a linha de Deus? Ele diz assim,
Não mexa nisto. Deixa isto como está. Deixa isto como está. A pregação da mensagem ela é simples. Deus nos mostrou que Ana não respondeu a uma chamada de altar. Ela foi ao altar, foi ao templo, sem chamada de altar. Qual foi a chamada de altar de Maria Madalena? Qual foi a minha chamada de altar? Aquele que começou vai terminar, vai concluir. O Espírito tem nos advertido sobre o acabamento de uma obra. Ora, é claro que não são todos que trabalharam no edifício que servem para acabamento. Não é qualquer pedreiro que serve para acabamento. Durante a construção, poeira normal, barulho normal. Cai tijolo, cai gente, quebra a perna, morre gente. Tudo isso é normal. E ninguém vê defeito nenhum. Tem um buraco na parede ali. Furou para meter um pau, uma travessa de andaime. Derruba aquela parede, constrói de novo, faz alguma coisa assim. Mas quando chega o material de acabamento, são especialistas para aquilo. E qualquer defeito que fica, aí aparece. Enquanto nós estamos no barulho, não aparece nada. Mas, logo, veja só, quando estamos no acabamento, azulejista, cuidado. Isso aí é um material de primeira. Ou você sabe assentar azulejo, ou não sabe. Ou você sabe assentar uma porta, uma fechadura cara, ou então não pegue para fazer. Vai fazer um barracão, vai fazer outra coisa. Mas não se meta em obra de primeira mão, de primeira classe. E essa noiva é obra de primeiríssima, é obra-prima. E, portanto, cabe somente, agora sim, ninguém tome esta honra para si, a menos que Deus tenha chamado e vindicado. E a vindicação é fácil. A vindicação vem por aí. É um ministério que não está cheio de linhas. Linha disto, linha daquilo outro. É tão bom isto. Mas a arca, o retorno da arca, sendo uma ressurreição da vida para Israel, causou um estímulo muito grande, Davi. Esse estímulo é mal entendido. O bailar no Espírito, o dançar na presença de Deus, o mergulhar na presença do Senhor. Saber o que significa realmente este quarto selo, que está em pleno cumprimento. É a arca, é Jesus voltando. Agora sim, todos os sentimentos, o falar em língua dos anjos, dos homens, a fé para remover montanhas, dando corpo para ser queimado pelos outros, dando todos os bens para os pobres. Tudo isso foi bom, mas não passa de sino, badalando, chamando a atenção após si. Mas o amor ágape, é que realmente leva o bailar no Espírito, o descansar no Espírito, a vida no Espírito. Este quarto selo
tem a ver comigo, tem a ver com você. Ah, mas a ignomínia, e a vergonha, e a purgação do erro, isso mostra que você é um eleito. Isso mostra que você é uma eleita. Porque o eleito não estará no julgamento do trono branco, a não ser para julgar até os anjos. Por isso, quando João olhava aquele livro, não podia olhar, ninguém tinha direito de olhar, tinha condição de olhar. Nós continuamos a mesma coisa, ninguém tem condição. O Espírito está nos advertindo quando o profeta disse: culpado no mínimo, culpado no máximo. Ele, o profeta, podia dizer culpado no mínimo. Mas qual de nós pode dizer culpado no mínimo? Qual? Qual de nós é o bonzinho que pode dizer culpado no mínimo? Mesmo se pudesse, ainda seria culpado no máximo. Esta é a realidade na qual nós estamos chegando, porque são realidades infalíveis do Deus vivente que tem nos trazido até esta hora no cumprimento do 4º selo de Apocalipse, porque o Cordeiro, o leão venceu, mas o Cordeiro se manifestou no lugar do leão. Mas agora é hora do rei aparecer. Agora é hora do leão chegar, reinar, tomar conta, tomar posse daquilo que realmente ele começou. Então esse retorno é perfeição. Esse retorno é a perfeição. A perfeição é o rapto. A perfeição de Abraão foi a transformação. Livre estou, livre estou. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Jesus amado, abençoe este povo que ouve, que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz, para a nossa perfeição, para a nossa cura, para a nossa alimentação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados neste momento. Amém. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria.
Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo.